Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Dando sequência aqui, essa série de mensagens, nós vamos ler agora Daniel capítulo 4. Então, ler Daniel capítulo 4, versículo 1 ao versículo 22, cujo tema, o sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, e estando eu na minha cama, e eis que um vigia, o santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, seja a sua porção com os animais da erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja lhe dado o coração de animal, e passem sobre eles 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Esse sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer a saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e fez forte, cuja altura chegava até o céu, que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves dos céus, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Até versículo 22, né? Até aqui, o tema nós já falamos, né? O sonho de Nabucodonosor. Vamos ver aqui o que Deus tem
para nos falar. Essa passagem bíblica eu já tenho lido algumas vezes, né? Esse capítulo de Daniel, e eu estava lendo mais a segunda parte, nós vamos entregar daqui a pouco, mas aí o Senhor me levou a primeiro falar essa parte primeira do capítulo, depois a segunda parte. Versículo 1 a versículo 3. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada, pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno e seu domínio de geração em geração. Aqui, o capítulo 4 de Daniel começa pelo fim, porque aqui ele está falando depois que ele contou o sonho, depois que veio a interpretação e depois que ele passou pela prova. Então aqui Nabucodonosor, ele já havia vivido uma grande experiência com Deus, por isso exalta e engrandece ao nome do Senhor. Isso mesmo. Ele passou por uma grande experiência com Deus, experiência essa que muitos cristãos, muitos crentes das igrejas não têm passado. Nem um décimo disso que ele passou, nem nada de experiência. Tem pessoas que são apenas convencidas na palavra, crê só na palavra, mas não teve experiência, não foi transformado pelo poder de Deus ainda. E ele foi transformado. Ele conta o seu testemunho. Aqui ele está exaltando o Deus Todo-Poderoso. Versículos 4 e 7. A 7, vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próximo do meu palácio. Tive um sonho que me espantou, estando eu na minha cama. As imaginações, as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante dele, mas não me fizeram saber a interpretação. Nabucodonosor teve um sonho da parte de Deus que o deixou muito apreensivo. Por isso convoca todos os sábios de Babilônia para lhe dar a interpretação, mas nenhum deles consegue fazer. Todos os sábios, astrólogos, aqueles que estavam ali, adivinhadores, que já era comum eles decifrar enigmas difíceis, mas aqui eles deixaram a desejar. Aqui passou do entendimento deles, além da capacidade deles. Eles não puderam falar nada, porque nada entenderam. Correto, pessoal? Versículo 8 e 9. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos Deuses Santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos Deuses Santos, e nenhum mistério difícil. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Porque Daniel tinha o nome, Daniel era um judeu, o nome dele de origem. Beltesazar era o nome que ele recebeu em Babilônia, o nome segundo a cultura babilônica. É tanto que ele é Beltesazar. Beltesazar era filho de Nabucodonosor, que foi sucessor do pai. Então o sonho era Beltesazar, o filho do rei, e ele era Beltesazar, nome dado pelo próprio Nabucodonosor para Daniel. Daniel, que fora colocado como mestre dos magos, entrou na presença do rei, que lhe disse: eu sei que há em ti o Espírito dos Deuses Santos, e nenhum mistério é difícil para você. Então fale para mim o sonho que tive, a interpretação dele. Então, Daniel, ele foi colocado como responsável pelos magos, o líder dos magos ali, e por isso ele estava acima de todos os sábios, astrólogos, adivinhadores, porque ele era diferenciado, porque ele não era uma pessoa comum, religiosa apenas, não, ele tinha intimidade com Deus. Meus amados, faz grande diferença quando você e eu buscamos uma vida de dedicação, de consagração ao Senhor. Você pode acreditar, vai fazer a diferença, você vai ser destaque onde você estiver, que você anda com Deus. Isso é diferente do normal. Versículo 10 a 12, o que nos fala aqui? Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore,
e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves dos céus faziam morada os seus ramos e toda a carne se mantinha dela. Nabucodonosor conta a visão que tivera de Daniel. Ele fala uma hora de visão, outra hora fala de sonho. Era a experiência dele, que ele não tinha muito assim, maturidade igual Daniel. Deus fez ele ver uma árvore grande que tocava no céu e era vista por toda a terra, pois ela crescia sob maneira que a sua altura tocava no céu e a sua vista era vista por toda a população. Ela trazia sustento para todos, tanto para os animais como para os homens. Essa foi o sonho ou a visão. Ele muda aqui de colocação, não importa, foi um sinal de Deus, Deus falando. Às vezes eu também, às vezes tenho experiência, na hora que eu vou anotar, eu não sei se eu coloco visão ou sonho, mas é revelação de Deus, é Deus falando com você. Quando ele falou com o Nabucodonosor, minha amada, ele fala com você também, tá? E aqui não conhecia Deus não, tá? Então, se você é um servo de Deus, você tem que buscar isso aí. Sonhos, visões, é dom de ciência e revelação também. E está ao alcance de você também, porque a Bíblia promete isso. Que ele visitaria os olhos, os antigos, com sonhos, com visões, lembra? Está na palavra. Tá bom, pessoal? Então tá aí, né? Essa versículo 10, 12, vamos ver 13 e a 16. O que Deus tem aqui para nos ensinar através de 13 e 16. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo descido do céu. Aí que vem a coisa mais séria ainda. O sonho em si foi importante, mas o que vinha depois do sonho era mais grave ainda. Clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. O que deixou ele mais preocupado foi isso aqui, foi esse complemento da visão do sonho. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, e atada com cadeia de ferro, do bronze, na erva do campo, seja molhado no vale do céu, e seja sua porção dos animais da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Só que veio a sentença do céu, aqui, né? Então o sonho, a visão é interessante, mas o complemento que foi o juízo é que foi mais complicado, que deixou ele meio preocupado. Só que veio a sentença do céu de que essa árvore deveria ser derrubada, mas o tronco deveria ser deixado. Esse foi um detalhe interessante. Mas que essa árvore deverá ser molhada no orvalho do céu, deveria tornar como os animais do campo e ser molhada pelo orvalho do céu. Seu coração seria mudado e se dê um coração de animal. Correto, pessoal? Versículo 17 a 18. Essa sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandato do santo. Até aqui é o Nabucodonosor, o rei, falando ainda. A fim de que conheça os viventes que Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constituído sobre ele. Esse sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora sim, agora vai começar a coisa a esclarecer aqui. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-lhe saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses. Meus amados, coisa maravilhosa. É assim que as pessoas têm que ver você, meu irmão, e eu. Assim é que você, líder da igreja, a igreja tem que ver você, uma pessoa capaz, uma pessoa capacitada para ajudá-lo, seja qual for a situação, para ajudar as ovelhas, eu digo. É assim que temos que ser visto, pessoas diferentes, porque se em nós há o Espírito de Deus, se Deus fala comigo, as pessoas têm que acreditar no seu conselho, na sua palavra, correto, pessoal? Versículo 13 a 16, né? Eu li 17 a 18. Essa sentença veio por ordem dos santos, para que todos os viventes saibam que o Altíssimo tem o domínio sobre o povo, aliás, sobre o reino dos homens, e constitui quem ele quer. Diz que ele, Nabucodonosor,
viu esse sonho e pede a Daniel para dar a interpretação, porque todos os sábios do seu reino não puderam interpretar o sonho. Por que não puderam? Volta a falar, eram pessoas naturais, sabedoria humana, conhecimento de estudos. Como hoje tem pessoas em frente à igreja, que são preparadas tecnicamente, teologicamente. Eu gosto de falar que foram formados em banco de seminário. Mas a escola de Deus, em que passaram Moisés, Elias, Paulo, apóstolo, e a escola de Deus? Jó, forjado ali na prova. Meus amados, o conhecimento técnico, a teoria é importante sim, mas o conhecimento de Deus supera. É isso que essa passagem deixa entender para nós. Por que todos ali não puderam discernir? Porque não conheciam Deus, porque tinha apenas o conhecimento humano, mas não tinha conhecimento de Deus, da revelação, não tinha discernimento, que Daniel também tinha essas experiências, correto? E ele tinha sabedoria de Deus para discernir essas coisas, correto, pessoal? Por isso que o rei foi: Daniel, você pode. Por quê? Porque ele era diferenciado, o comportamento dele é diferente, a linguagem dele é diferente, a alimentação dele, ele pediu quando chegou no palácio, que ele não queria comer as iguarias do rei, não, ele queria comer legumes, água. Quase colocou o chefe da cozinha em dificuldade. Por quê? Porque ele sabia que aquilo trazia dificuldade para ele, ele tinha temor de Deus, sabe que aquelas coisas, sabe, ficar da Isa, ele não podia participar daquilo. Lê lá em Daniel no começo, você vai ver isso. Seguindo aqui, 19, 22. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Ali ele estava certamente falando com Deus. Nada de pânico aqui, irmãos. Aqui ele estava ali dialogando com Deus com certeza, que ele queria dar uma palavra precisa, ele ia chamar a atenção ali de Nabucodonosor para que ele mudasse de vida. Então ele estava meditando ali, buscando ali o discernimento de Deus. Às vezes é assim, às vezes as coisas de Deus não vêm instantaneamente, às vezes vem, às vezes não. É igual o milagre, às vezes o milagre vem por parcelas, vem por etapas. Até Jesus passou por isso. Mas o entendimento também, às vezes, tem que parar, olhar, orar, para poder ter o discernimento. Correto, pessoal? Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, isso não... Falou o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Daniel, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Aí ele começa aqui a falar da parte de Deus, o que, na verdade, Deus estava falando para Nabucodonosor. Tá bom, pessoal? É isso. Aí ele fala aqui: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza que cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Nabucodonosor disse a Daniel: não te espante o sonho nem a sua interpretação. Disse então Daniel: a árvore, que viste, que cresceu e se fez forte, cujas folhas eram formosas, os frutos abundantes, que todo debaixo do céu eram sustentadas, és tu, ó rei. Você cresceu tanto que chegou até o céu, e o seu domínio se expandiu sobre toda a terra. Então aqui encerra a primeira parte da palavra acerca do sonho, de Nabucodonosor. Então Daniel dá o discernimento a ele ali, dizendo que tudo aquilo que ele falou, por detalhes, que ele não sabia a respeito de quem se tratava, ele não teve o discernimento, nem os seus sábios. Mas Daniel falando: essa pessoa, essa árvore aqui, é você, o rei Nabucodonosor. Amém, pessoal? É isso aí. Se Deus falou seu coração aqui, acredito que sim, então por que não compartilhar? Então curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Mas eu queria dar ênfase aqui a questão compartilhar. Você tem visto aí pelos vídeos nossos aí,
a configuração do vídeo ali, aqueles itens, você está percebendo uma certa diferença, eu também. Então, não posso entrar em detalhes. Então, me ajude aí compartilhando esses vídeos. Quanto mais longe você enviar, quanto mais contatos, grupos, mais Deus vai abençoar a sua e a minha vida e o canal. Amém? Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde para todos.